Jó, Jó capítulo 42, do verso de número 1 ao verso de número 5. Todos acharam? Amém? Vamos fazer a leitura, a palavra do Senhor diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sem eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Somente até aqui, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos a sua graça e a sua misericórdia, meu Deus. Que o Senhor venha nos instruir a respeito daquilo que o Senhor quer, que o seu Espírito Santo nos esclareça, abra o nosso entendimento, quebre o nosso coração de pedra, Senhor, e nos coloque um coração espiritual, um coração, Senhor, voltado a Ti, no nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, porque assim nós sabemos que o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor, amém. O livro de Jó, capítulo 42, ao qual nós lemos, principalmente o verso de número 5, é onde nós vamos dar ênfase nessa noite, diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Uma tradução da linguagem de hoje, da Bíblia NTLH, traduziu assim, ó: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém, irmãos? Isso para nós é muito importante compreender essas coisas. Por quê? Existem não algumas, mas muitas pérolas dentro da palavra de Deus. E hoje eu não quero trazer um sermão tão teórico, eu quero trazer uma palavra mais prática. Principalmente porque o que aconteceu com Jó acontece com muitos de nós. Talvez, irmão, assim como a cultura foi avançando, foi acontecendo, nós fomos acompanhando esse tipo de ensino cultural, escolar, prático. E nós vamos fazendo o quê? Principalmente aqueles que cresceram em lares mais religiosos. Nós vamos ouvindo informações sobre Deus. Nós vamos ouvindo coisas sobre Deus. Vamos vendo testemunhos. É um pai, é uma mãe, é uma tia, é um tio que é mais religioso. É alguém da família que é o exemplo de fé. E você vai colhendo, você vai pegando, né, essas, vamos dizer assim, né, essas pérolas que caem para você. Olha, fulano lá, ele é firme na igreja, ele ora, e Deus age na vida dele. Ó, tem uma tia lá que ela frequenta a igreja. E isso independente de religião, né? Sempre tem alguém que é mais fervoroso na fé. E nós vamos crescendo nesse ambiente. Na época de Jó, não era diferente. Por quê? Alguns ensinos eram transmitidos como? Oralmente. Era de um para o outro, era passado de informação por informação, né? Famoso hoje é aquela propaganda boca a boca. Um que fala pro outro, olha, leva no mecânico tal lá que ele é bom. Leva lá no outro, lá compra o lanche do fulano lá que é legal. E assim é até os dias de hoje. Mas isso, irmão, como é que funciona na prática? Talvez você já passou por isso. Você vai, come uma refeição em algum lugar, você fala para aqui, ó, vai em tal lugar que lá é bom. Aí você vai, pega lá seu meio de transporte, chega lá. Até então, o que você tem? Uma informação de ouvir falar que tal coisa é boa, não é assim? Até que você chega. E quando você chega lá, o que você faz? Você senta com aquela expectativa de que aquilo que você ouviu realmente é bom. Então você senta, você pede lá, quer comer isso, que eu ouvi falar que é bom. Aí você come. Quando você come, duas são as suas reações. Realmente é bom ou não? Não era aquilo que me falaram, não volto mais. Duas reações são. Assim aconteceu com Jó. Jó, diante de todo o seu sofrimento, e aqui eu não quero esmiuçar em detalhes o quanto que esse homem sofreu, tudo que ele passou, com a sua família, com as suas riquezas, como Deus agiu com ele, mas eu quero trazer a ênfase nesse versículo. Jó tinha o conhecimento de Deus.
Jó tinha informações sobre Deus. Jó era um homem que viveu numa época onde se falava muito sobre Deus. E talvez você aqui hoje tenha um pouco de Jó em você. Você tem informações, você sabe das tradições, você vem de família religiosa, talvez você é filho de crente, você é alguém que vive numa família de crente, ou às vezes você veio da religião, mas você ouviu falar alguma coisa sobre Deus, você teve alguma informação sobre Deus, você fez uma catequese, uma primeira comunhão, alguns até uma crisma, outros fizeram batismo na igreja já protestante, fizeram discipulado, fizeram um monte de coisa. Mas o que isso importa na prática? Nada. Irmão, nada? Nada. Você acha que Satanás se impressiona com isso, irmão? Você acha que Deus se impressiona com isso? Ó, tem um monte de informação minha. Ó, cheio de diploma. Quer ver lá do pastor Donizete? Já tem, né? Os quadradinhos lá, tem um monte aí. Mas aí? Isso pouco importa para nós. Pouco importa. O que importa não é o que você ouviu com seus ouvidos, mas é o que você tem visto agora com Deus. Eu vou trazer isso agora para uma aplicação mais corriqueira. Eu vou usar um exemplo aqui que talvez você vai entender melhor isso aqui. O conhecimento em si, irmão, ele só é a porta de entrada. Ele é o queijo que chama o rato para a ratoeira. Mas não para matá-lo. A ideia não é matar ele, mas para atraí-lo para aquilo, para que ele, olha, ali tem queijo ali, eu vou buscar aquilo lá. O conhecimento, para nós, é esse atrativo, é esse chamamento. Ele é a porta de entrada para a fé, é a porta de entrada para o evangelho. Imagina que você é um homem ou uma mulher que foi convocado para a guerra. Aí você sabe da guerra, você ouviu falar sobre a guerra, sabe como funciona a guerra, mas você nunca esteve lá no momento da guerra. Nunca ouviu de perto a explosão de uma bomba, de uma granada, nunca ouviu de perto um tiro. Saber por saber, você aprende por livro, mas e a experiência do momento? E aquele calor, aquela emoção de ver, né? Fosse uma coisa maravilhosa, né, irmão? Mas só um exemplo aqui para você entender. Assim, são muitos crentes com Deus. Ele ouve muito, ele sabe muito, ele participa de cultos, ele escuta pregações, ele escuta doutrina, ele ouve, ele vai em conferência, ele viaja para ir em outras igrejas e em outros estados, ele busca pregadores bons. Não passa de um Jó ainda antes do seu encontro com Deus. Não passa. Por quê? Porque só isso não importa. Só isso não é o suficiente. Talvez, irmão, você ouvindo isso, fala assim, irmão, você está sendo legalista pregando, falando sobre isso. Você está pregando somente a busca do homem, mas Deus nos encontra por graça. Sim, Deus nos encontra por graça. Ele nos resgata, Ele nos levanta. Mas entenda uma coisa, que Oséias, seu capítulo 6, do verso 3, somente a parte A do versículo, diz assim, ó, então, conheçamos. Oh, Deus me resgatou. Conheci o Senhor. Amém. Por ouvir falar, por uma pregação. Você entende? Agora sei que existe um Deus. Sim. E agora, Oséias? Conheço fulano. E agora? Prossiga em conhecer ao Senhor. Muitos param no primeiro. Conheço. Ou conheço quando? Conheço como? Conheço de que forma? Posso falar que eu conheço a irmã Júlia. Como é que eu conheço a irmã Júlia? Conheço a irmã Júlia aqui da igreja. Algumas vezes vi a irmã Júlia lá perto da casa do meu pai. A irmã Exília já conheço um pouco mais. A irmã Gabi um pouquinho mais. O Júnior com a Sabrina já até mais e mais, né? Já frequentei a casa. Você vai conhecendo um de cada jeito, um de cada forma. E Deus? E Deus? Como é que nós relacionamos essa palavra com Deus? Ô Murilo, por favor, filho, senta aqui. Vem aqui. Senta aqui.
Como é que você se relaciona com Deus dessa forma? Quando você olha, quando você analisa em questão de conhecimento, será que é assim também? Como eu conheço, eu vou usar o exemplo aqui, que a irmã Júlia foi a última que se aderiu ao ministério. A irmã Júlia é minha esposa. Conheço a irmã Júlia, de ouvir falar, de ver algumas vezes. E a minha esposa, de viver junto, próximo, de intimidade, de saber o que gosta, como gosta, do jeito, a questão como é que ela se relaciona com os horários, com as coisas do Murilo, como que ela acorda, como que ela dorme, o que ela usa, o pijama que ela usa para dormir, o que ela gosta de comer quando acorda, o que ela gosta de comer à noite. Por quê, irmão? Convivência. Conheci tudo isso do dia para a noite? Não. Demanda tempos e tempos. E prosseguir conhecer, e prosseguir em conhecer. Mas antes, não. Eu tinha um amigo em comum, ó, ela é assim. Poucas informações, não é assim? Poucas informações, Danilo Calana. Conheceu um pouquinho, né? Foi aderindo a conhecer cada vez mais um ao outro. Silene Carson, a mesma coisa. Cada um é assim. Você entra com a porta de entrada. Ó, fulano é assim. Talvez a mãe fala uma coisa, o pai já passa um bisuzinho ou outro. Ó, não fala isso perto dela aqui, vira o bicho. Né? Não deixa acontecer isso perto dela, porque ela não gosta. Então você já vai se precavendo. Quando é que o marido vai realmente conhecer a esposa? Quando é que a esposa vai realmente conhecer o marido? Quando vai morar junto. Quando vai morar junto, o que vai ter ali? Uma íntima comunhão, uma profunda intimidade. Porque o que seria o ideal, que até o momento do casamento, somente os conhecesse por ouvir falar. Somente pelo que os meus olhos agora contemplam de longe, né? Seria o ideal. Mas vamos relacionar isso com Deus. A fé, irmão, ela vem pelo ouvir, mas ela precisa ser acompanhada por experiência, irmão. Por experiência. Você não pode ser esse soldado sem informação, sem experiência em guerra, sem experiência em combate. Isso é muito comum em família de crente, com os seus filhos, seus netos. O pai, a mãe, aqueles que estão na idade madura, eles combatem, eles oram, eles buscam, os filhos veem os milagres, as provisões chegam, e o menino está lá, a menina está lá, está acompanhando. Ó, meu pai prega, minha mãe prega, minha tia, que eu moro, tô vendo as coisas. Aqui ali tem fé. Só que essa criança cresce, ela casa. E aí? A experiência passa por Bluetooth? Por Wi-Fi? Por osmose? Não. Chega uma hora que aquela criança ela se vê assim, ó, sozinha agora. Ela casou, ela cresceu, como o apóstolo Paulo diz, agora eu cresci, eu sou homem, então eu deixei as coisas de menino, eu deixei a barra do meu pai, eu deixei a barra da saia da minha mãe, e agora? Agora o fuzil está comigo. Agora o colete foi colocado em mim, o capacete é meu, o peso das lutas é minha. Como é que você vai agir? Você agora, irmão, irmã, que está aqui, que não tem mais à sua frente ninguém para te proteger. Como é que você vai agir agora? Até agora você teve muitas informações, você passou por muitos conhecimentos, mas vai ser necessário você ter experiências com Deus, experiências com o Senhor, momentos aonde vai ser somente você e Deus. Nesse momento eu não vou estar lá, o irmão da igreja não vai estar lá. Por melhor que seja o pastor, por melhor que sejam os irmãos, você vai passar por momentos sozinhos, solitários, momentos que você vai falar, cadê todo mundo? É Deus reservando um momento para você ter uma experiência com Ele. Não vai ter ninguém mesmo, irmão. Mas não é porque as pessoas não querem, porque Deus não permite que ninguém interfira no seu processo de experiência com Ele. Moisés, caçar, estava o povo todo lá,
Não, só Moisés. Moisés, sobe aqui que eu quero falar com você. O povo todo, não, Moisés, eu tenho medo de Deus. Vai lá você falar com ele. Moisés, vou lá. Subiu lá, foi um ambiente tranquilo? Não, se você ler o texto, entre os raios, entre os trovões, Deus falou com Moisés, entregou para ele a tábua dos mandamentos. O que é aquilo lá? Uma experiência extraordinária com Deus. Solitário no alto do monte, sabe, Deus estava frio, estava calor, mas presume-se que estava frio, né? No meio daquelas trovoadas, daquele tempo todo. Moisés e Deus, irmão. Então, nós precisamos entender que o conhecimento, a pregação, o ensino, a conferência, o congresso é muito importante, mas a experiência deve acompanhar tudo isso. Sabe aquele monte de crente obeso, irmão, espiritualmente, sabe? Tem um monte de conhecimento, sabe todos os versículos, decora um monte de coisa. O filho dele fica doente, ele apavorou, acabou. Irmão, cadê? Cadê sua maturidade agora? Cadê o seu contato com Deus? É bonita a história. Se eu não me confundir aqui, é Abraão e Ló, né, irmão? É Abraão e Ló, é isso mesmo? Que ser separado? Abraão e Ló. Às vezes o Moisés, Abraão, Ló, dá um nó na minha cabeça. Mas vamos lá. Abraão e Ló. Abraão tá lá. Deus foi para ele sair da terra, parentela. Ele levou lá a malinha junto com ele, chegou uma hora, depois daquela hora, Deus não falou mais com eles. Ele falou para sair, sai e larga todo mundo. Fiquei com dozinho disso aqui, eu vou levar junto. Não. Enquanto você não cumprir a primeira etapa, eu não vou falar mais com você. E Deus não falou mesmo. Chega uma hora que a situação entre os dois fica insustentável. Daí, Abraão, tendo conhecimento de Deus, experiente, velho de guerra, pegou e falou, não dá mais, agora eu vou ter que decidir. O que Abraão faz? Fica de luxo? Não. Escolhe para onde você vai. Isso é experiência, irmão. Experiência de quem sabe o Deus que serve. Escolhe para onde você vai. Se eu for para lá, eu vou para cá. Se eu for para cá, eu vou para lá. Ninguém chegou para lá e falou assim, Ló, se você escolher para lá, daqui a um tempo Deus vai mandar fogo lá, enxofre, vai acabar com aquilo lá. Ninguém falou para ninguém aquilo. Foi o quê? Um tiro no escuro, né? Vamos para lá. Então vai lá que eu vou para cá. Por quê? Ele sabia que a presença de Deus era mais importante do que qualquer outro luxo, do que qualquer outro diploma, qualquer outro conhecimento, do que qualquer outra tradição, outra falácia. Não, eu conheço o meu Deus, aonde eu estiver, Ele vai me abençoar. Aonde eu for colocado, Deus vai estar comigo. Isso vem da onde, irmão? De livro? De tempo ali, somente lendo. Não, isso aí vem de batalha vencida, de combate. Isso aqui é para onde? Lá? Vai lá, então vai com Deus. Que onde eu estiver, eu conheço o meu Deus e faz coisas novas aonde eu estiver. Saber, irmão. Experiência. Somente experiente, homens e mulheres experientes sabem disso. Agora, quem só tem conhecimento, não. Vai pegar, lê o manual de um fuzil e vai... Eu vou melhorar o exemplo. Pega um pedreiro antigo, agora ficou um exemplo chucro, né, irmão? Pega um pedreirão antigo lá, seu Edilson da obra, 40 anos de pedreiro. Pega um engenheiro formado hoje, EAD. Bota os dois na obra. Pega lá o engenheiro lá. Isso aqui tem que ter tanto de ferro, tanto de cimento, tanto sei do que, porque a obra é isso e aquilo. Chega o seu Edilson e vai falar assim, abre um buraco de 2 metros, joga o cimento lá dentro, que aguenta. E aguenta. E vai. E o negócio avança. Por quê? Experiência de obra. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui ainda? Vocês estão muito quietinhos, eu estou ficando preocupado. Vocês estão dormindo, vocês estão prestando atenção. Vocês estão aqui, né? Estão gostando? Amém, 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 Jesus. A fé, ela vem pelo ouvir, mas ela precisa andar empareado com o conhecimento, com a experiência. Vez ou outra, nas orações que eu faço, eu falo assim, Senhor, eu estou tendo fé, eu estou acreditando, tenho orado, umas coisas não estão acontecendo, mas eu sei que alguma hora, todas as histórias que nós lemos da Bíblia, todas as coisas que nós já passamos, alguma hora essa fé que eu tenho, ela tem que se materializar em alguma coisa. Você crê assim?
Ela tem que se materializar ou na cura, ou numa provisão, ou num crescimento espiritual, ou no fortalecimento da família. Alguma coisa tem que acontecer, irmão. Tem, por quê? Isso anda pareado. Eu creio que Deus, Ele é o Deus que cura. Então eu vou orar para que haja a cura. Mas enquanto não houver a cura, Senhor, eu vi que ainda não aconteceu o que eu queria. Mas eu vi que eu estou num crescimento espiritual exponencial. Estou avançando, estou mais firme. Quando vem a dor, eu já não me apavoro tanto. O que é isso? Experiências com Deus. Momentos com Deus. Agora, o nosso momento hoje, o nosso mundo hoje, irmão, ele é totalmente burocrático. Papel. Tem que provar isso, provar aquilo. Você, com Deus, deve ter experiências com Deus. Mas lembre-se, experiência não é doutrina. A sua experiência com Deus é uma coisa pessoal para um crescimento pessoal para a edificação da igreja. Agora, doutrina é algo que acontece com todo mundo. Funciona para todo mundo, de todas as idades, de todas as nações. Isso é doutrina. Agora, nós devemos buscar isso. Senhor, eu quero ter essa experiência com o Senhor. Você vai ficar contando a história dos outros até quando, irmão? Até quando? Lá na igreja teve um irmão lá que orou. Teve a irmã lá que passou por isso e venceu. Você imagina se até hoje já estivesse falando a história de que só o Jacó lutou com o anjo e venceu. Só Jesus. Não, você não conta a história de um irmão ou outro que você conhece que passou pelo crivo da morte e Deus deu vitória para ele? Quando que você vai assumir essa responsabilidade? Não, agora sou eu. Irmão, nem que eu tenho que orar para a água, para o copo cair no chão. Mas o copo tem que cair. Nem que eu coloque alguma coisa aqui e fique, derruba, Senhor, derruba. Até enquanto o Senhor derrubar, eu não vou sair daqui. Mas tem que acontecer, irmão. Sei lá, põe um carvão lá e ora para que o fogo caia no carvão. Alguma coisa. Eu estou usando exemplos assim, você vai esquecer mais, né? Mas alguma coisa tem que acontecer com a sua fé. Você não vive por ela? Você vai mover com ela, então? A sua vida. Projete a sua vida em fé. Exemplo clássico, sofrimento, dor, pregação de domingo. Sofrimento, dor, angústia, perda, questionamentos profundos. Esses momentos é aonde acontecem as maiores experiências com Deus. Senhor, só tem o dia da parcela do carro. Mas eu tenho fé para isso. Eu vou lá, eu vou depositar e Deus vai dar vitória. E Deus deu vitória. Deus sobrou, ligação, aconteceu. O que é isso? Experiência com Deus. Experiência, marcas de guerra, marcas de combate, troféus que você coloca na sua estante. Eu gosto daquelas passagens quando a Bíblia fala que foram criados memoriais. Quando você abriu o Mar Vermelho, aquele povo passou, juntaram um monte de pedra, fala, aqui é um memorial. O que é um memorial? Isso não será esquecido. Um grande feito que Deus fez. Você deve ter isso, irmão. Seu armário lá, sua rack, não sei como é que chama hoje, foi mudando os nomes, sua estante lá na sua sala. Né? Acho que ainda deve ter uma coisa parecida com isso. Aqui foi quando Deus deu a vida. Eu tenho prova minha, irmão, que eu passei dos concursos, até hoje, guardada ali. Já tá até com a borda ali, já mais amareladinha, folhinha de sulfite, já mais velha. Até hoje, mas quando eu vou mexer nas tranqueiras ali, eu dou uma olhada, tá lá. Provinha de S1, prova de taifeiro. Olha aqui, rapaz, aqui foi vitória mesmo, hein? Absurdo, chegou eu sou, consegui passar ainda. Deus purinho, irmão. Deus purinho. O que é isso? Experiência. Deus honrou esse vó. E lá foi mesmo. Deus honrou esse vó. Deus honrou a fé aqui. Lembro que a vez que nós oramos lá, que a irmã a gente estava na UTI, daí aconteceu lá, aconteceu, a irmã voltou, tá aqui hoje. Isso são experiências poderosíssimas de Deus. Demonstrações do poder de Deus através da oração da igreja.
né? Tem um monte que tem o Miguel, tem a Milena, curada de câncer. Isso são milagres, são experiências que nós vamos colecionando ao longo da vida. O livro de Eclesiastes fala o quê? Que nós devemos lembrar do Senhor nos tempos da mocidade, para que quando nós formos velhos, nós não vamos a não ter prazer no Senhor. Porque às vezes nós vamos passando pela vida, isso aí aconteceu porque tinha que acontecer mesmo. Foi assim porque o fulano lá fez. Não, Deus fez isso. Veio por meios humanos, foi um irmão, foi uma irmã, foi alguém que chegou e entregou a provisão, mas foi Deus quem moveu tudo isso. Foi Deus quem fez tudo isso. Irmão, não sei você, mas eu nem tô com frio mais. Foi Deus quem caminhou, foi Deus quem concluiu os caminhos, foi Deus quem colocou o amigo, foi Deus quem mandou a carta, Deus que tocou na mão do patrão para o aumento. Foi Deus quem orquestrou todo esse cenário para que nós pudéssemos sobressair. Isso é Deus. Deus não é soberano? Você não crê que Ele cuide de sua vida em cada ponto da sua existência? São provas, são momentos difíceis, mas Deus cumpre os seus propósitos. Aí você vai ver, se isso aqui aconteceu uma vez com o irmão lá, e agora está acontecendo comigo. O que você vai cumprir? O que você vai ver cumprir? Essa palavra. Antes eu só sabia do que eu ouvia, mas agora eu estou vivendo isso. É um caminho sem volta, irmão. Caminho sem volta. Você começa a ficar meio louco. Você começa a falar assim, não, mas peraí. Se Deus fez o negócio, o que mais que Deus pode fazer? É como o bom tesouro mesmo, o bom presente. Você abriu e fala, aqui tem uma joia. Mas se eu cavar mais, será que eu acho mais coisa? Acha. Não existe limite no poder. Você fica imaginando, o que será que Deus poderia fazer com um homem e uma mulher que fosse totalmente dependente de Deus? Alguns mais teólogos, mais eruditos, mais santos, mais puritanos, Deus mata. Realmente, é um caminho para a morte, né? Jesus fez tudo que Deus queria. Olha o fim dele. Mas olha Jesus hoje, glorificado. Não estou falando que nós vamos ser Cristo aqui na terra, não. Mas estou usando o exemplo de Jesus. Fez tudo o que Deus queria. Quantos milagres Jesus fez. Quantas provisões Jesus fez aqui em terra ainda. Uma vez chegaram para Jesus, para Pedro, falou assim, Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, estão querendo cobrar um imposto nosso. E Jesus falou, se vira, Pedro, que eu sei que sabe o que você vai fazer. Não. Pedro falou o seguinte, vai lá, pega o primeiro peixe que você vê lá, põe a mão na boca dele, arranca lá, você sair de lá, você entrega como o meu imposto e o seu. Imagina Pedro olhando isso, né? E que peixe guloso, engoliu uma moeda, como é que saiu uma moeda desse peixe? São provisões, são milagres, são experiências, são provisões que marcam a vida de qualquer um. E não marca, irmão? Você não tem uma coisa aí que você vai falar, aquele dia, aquilo lá foi Deus. Mas não tem como não ter sido Deus. Você tem, irmão. Só que a nossa dificuldade está em lembrar disso. O livro de Lamentações fala o quê? Eu quero trazer a memória o que dá esperança. E essas coisas dão esperança. Pô, o dia tá ruim hoje. Não, mas já passei dia pior. E você já levanta e vai para frente. Agora você fica, o dia tá ruim hoje. É mesmo. Não tem nada. Não tem um apego, não tem uma memória, uma emoção, não tem nada que fala, não, mas eu já passei coisa pior com Deus, isso aí Deus deu vitória. Você tem que ter. E se você está passando no crivo hoje, espere o agir de Deus pela sua vida. Amém? Saiba que esses momentos são propícios para que Deus haja a seu favor. Espere, Deus é criativo, irmão, Ele não pensa com a nossa mente. Ele abre uma porta, Ele abre um caminho, algum meio. Vou dar um exemplo aqui. Você já deve ter assistido o desenho do Papaléguas? Existe os mais antigos. Eu assisti, então você assistiu também. Aquele desenho é como Deus age por vezes. Tá lá, né? O coiote, louco pra pegar o Papalégua. Como é que ele faz? Ele vai lá e monta uma armadilha. O Papalégua passa. Quem é que cai na armadilha? O coiote. Aí porque vai pra uma pedra amarrada na corda, vai passar. Quem cai? Quando ele consegue arrumar alguma coisa, acaba o desenho.
Nunca pega o papalégu. Você já percebeu isso? Se alguém... Depois você vai ver no YouTube lá, você caça lá. Nunca pega o papalégu. Por quê? Porque ele tá protegido pelo autor do desenho. E nós? Estamos protegidos por Deus. Satanás vem, arma a armadilha, Deus vai livrar nós. Satanás nunca pega, porque você está aqui até hoje por causa do quê? Coincidência? Não. Que Deus tem cuidado de você. Isso é o maior ato de experiência com Deus. Ver a mão de Deus guardando até hoje. Quantas pessoas você conhece que já passou fome? Passar mesmo, de angústia mesmo. Quantas pessoas você viu que morreram no hospital? E você foi para o hospital, voltou, você vai fazer sua compra, você volta, você gasta até mais do que deve, depois fica chorando para Deus mandar provisão, ele ainda manda. E não é? Desbloqueia igual eu, 5, 6 cartão, rola no cartão, Deus manda provisão, você fala. É assim, irmão. É assim. Você vai indo, Deus vai fazendo. Agora, quando que você passa por isso, se você tem alguém à sua frente? Quando que Josué viu os milagres acontecendo, enquanto Moisés estava lá? Ele só dá... Deus fala com Moisés ali, o negócio ali é quente. E vai chegar a minha vez. Irmão, vai chegar a sua vez. Se não chegou ainda, né? Espere que vai chegar. Se você já passou, aprimore isso. Não, eu vou ficar afiado, porque uma hora Deus vai fazer. Isso aconteceu também na vida de um grande profeta chamado Isaías. O profeta Isaías, irmão, ele profetizou na época do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Vou dar um resuminho do rei Uzias para você. Presta atenção aqui, ó. Rei Uzias, entre a parte de segurança política e estabilidade nacional, Uzias era um símbolo de força e estabilidade. Ele reinou por 52 anos. Enquanto ele reinava, Judá prosperava. Então, as pessoas olhavam o rei Uzias e falavam, ali, se ele está aqui com a gente, tá seguro, né? Estamos em casa, tá tranquilo. Quanto à confiança humana, aconteceu o quê? As pessoas substituíram a fé em Deus, porque viam em Uzias força, inteligência, sabedoria. Ele fez o povo crescer, ele fez o povo avançar, ele fez o povo prosperar. O que aconteceu? O povo falou, não, Uzias é o cara. Uzias? Então o pessoal parou de buscar, parou de se esforçar. Por quê? Porque tinha Uzias. Tinha Uzias ao lado dele. Você vê o exemplo assim, né? Tem o melhor jogador em campo. Todo mundo vai correr para se matar. Não, o cara tá ali. Toca nele que ele resolve. Era Uzias, era esse homem. Após a morte de Uzias, eles foram expostos à fragilidade das estruturas humanas. Morreu Uzias. E agora? O que vai ser de nós? Acabou para nós. Era o fim de uma era e o início de uma nova visão espiritual. Todo mundo olhava, o rei Uzias chegou. Uzias morreu por lepra. Morreu leproso, acabou Uzias. O profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto Uzias vivo, eles viam Uzias sentado no trono terreno. Uzias tombou e eles começaram a ver as coisas espirituais. Começaram a ter experiências que nunca tiveram. Por quê? Tiraram os olhos das coisas terrenas. Deus vai tirar o seu Uzias. Uma hora Deus puxa o seu escudo e vai ser você e Deus. Gosto da passagem de Jacó. E Jacó segurou o anjo. Então o corim, né? Alguns já até embalaram na mente aí, né? Jacó segurou o anjo, agarrou, não deixou o anjo subir. O anjo, se você olhar na passagem, está com A maiúsculo. É uma teofania de Deus, como se o próprio Cristo se aparecesse lá no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que ele segurou o anjo, ele agarrou. Qual que foi o resultado? Deus ouviu Jacó e mudou o nome dele. Mudou a estrutura dele, a experiência dele. O homem que lutou com Deus e venceu. Por quê? Ele chamou a atenção de Deus. São experiências, irmão. São momentos que nunca mais serão esquecidos. Você tem que ter isso. Nós devemos buscar tudo isso. Por quê? Porque é necessário para que no dia mau a nossa fé não desfaleça.
Você não vai ter nada para falar. Você imagina o seu filho vai olhar para você. Ô pai, conta uma coisa sua aí que você viveu na igreja. Você fica lá. Meu filho, teve o irmão. Não é que teve a irmã? Não, filho. Você lembra aquele dia que você precisou tal coisa? O pai não tinha R$1 para comprar aquilo. O pai foi lá orar e Deus mandou para você. Lembra aquela vez que o pai estava sem emprego? O pai foi lá orar e Deus mandou o emprego. Você, irmão, é o protagonista da sua vida. Você é o responsável pela sua vida com Deus. Você precisa se levantar e falar: Senhor, eu quero ver essas coisas acontecerem comigo. E esperar o Senhor se apresentar a você. Precisa, senão fica... Irmão, eu estou falando isso porque senão fica aquele monte de crente brocochô dentro da igreja. Ele está sempre escondido atrás do irmão. Ele está sempre escondido atrás de um. Ele está sempre tocado atrás do outro. Ele está sempre vivendo ali na sobra da migalha da mesa de alguém. Não, irmão, você mesmo. Se levanta. Se põe em pé. Como diz, e eu falarei contigo. Não fica aí, não. Irmão, você foi chamado para isso. Não é só Jacó, não é só Moisés, não é só Abraão, não. Em Êxodo 3 foi Moisés, lá na sarça ardente. Em Gênesis 32 foi Jacó, que lutou com Deus. Em 1 Reis 19 foi Elias, escondendo de Deus. Ele escutou uma voz suave. Você vai ver 1 Samuel 3, Samuel ainda menino, tendo aquele encontro. Você está me chamando? Ele está me chamando? Não, estou chamando, não. Então vou voltar a dormir lá então. Ele não é possível, está me chamando? Não, está chamando, não. Aí daqui a pouco o sacerdote percebe, ó, a hora que você ouvir de novo, fala Senhor, que o teu servo ouve. Ainda menino. Imagina uma experiência dessa, irmão. Você dormindo lá, daqui a pouco chegou. O Murilo tá chamando eu lá no quarto, peraí. Pegar o menino roncando, babando no travesseiro. Acho que não é ele, não. Daqui a pouco, mas não é pra alguém tá me chamando. São experiências com Deus. Isaías 6. Você acha que Isaías foi o mesmo depois? Virou um profeta. Então ele era um homem comum que andava no meio do palácio. Virou um profeta. Jonas. Ora, esse aqui, irmão, esse aqui. Esse é o melhor. No ventre do peixe. Olha que testemunho. O que você tem no seu currículo? Um dia eu orei lá para Deus curar uma dor de cabeça e Deus curou. Que legal. Aí chega Jonas. Estou contando um negocinho para você vai acreditar? E um dia eu fiquei 3 dias no ventre lá, enroscado na tripa do peixe lá. Olha para você ver, irmão. Que história, que emoção. Esteja pronto para viver isso com Deus. O apóstolo Paulo, perseguindo os cristãos, buscando, daqui a pouco ele encontra com Cristo no caminho de Damasco. Cai por terra. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. O texto não fala que ele caiu do cavalo, diz que ele cai por terra. Tem um encontro com o Senhor. De perseguidor, vira um apóstolo. Por quê? O encontro com Deus muda percepções de cristianismo. Não é mais aquele negócio. Eu sei que Deus faz isso, mas acho que é só na vida dos outros. Não. Eu sei que Deus faz isso, mas é porque Ele fez na minha vida. Eu sei que Deus faz isso porque quando eu orei, Ele teve compaixão de mim. Ele me ouviu, Ele me acudiu, Ele veio ao meu encontro. Você vai ser João lá no Apocalipse, na ilha de Pátimo, jogado, abandonado. Mas ele viu quem? Jesus glorificado em visão. Conclusão? Recebe as revelações proféticas dos fins dos tempos. E aí, irmão? E você? Eu tinha jurado para mim mesmo que eu não ia ter muito tempo hoje. E eu já estou correndo com a hora. E você? Qual é a sua? Qual é a minha? Amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2, 3 anos, 5, 10 anos, se a gente estiver aqui ainda, o que você vai ter no seu currículo? Que medalha você vai ter aí? Como é que você vai olhar para você mesmo e falar, olha, vencemos isso aqui. Você vê hoje grandes casais com 50, 60, 70 anos de casado. Como é que eles começaram? Um colchão velho jogado no chão de terra.
Tinha uma televisãozinha quadrada. Quando, né, nem existia, talvez. Era um radinho velho lá, um negócio. Venceram. Hoje, com todos esses anos de experiência, o que eles podem falar? Nós vencemos. Nós passamos por essa vida, deixamos o nosso legado, deixamos a nossa história. Por quê? Porque Deus foi conosco. Imagina você ter seu filho, o seu filho crescer, você que é filho hoje. Antes, eu ouvia falar, hoje eu posso ver. Antes eu via acontecer na vida do meu pai, do meu avô, da minha avó, do meu tio, da minha tia. Hoje acontece na minha vida. Antes eu tinha que pedir para os outros orar lá, ora para mim, irmão, esqueci de orar por mim. Hoje eu não, hoje eu sei, eu mesmo oro. Eu mesmo busco, eu vou atrás e Deus me ouve. Você vai ser assim? Amém? Você vai assumir esse compromisso? Deus não quer mais somente crente informado, crente intelectual, crente diplomado, crente que é assim, que é assado, que... Não, Deus quer crente transformado para Ele. Crente com experiência, crente com conhecimento sobre Deus e com relacionamento com Deus. É isso que Deus quer. Só Deus quer. Não adianta nada eu ter conhecimento da palavra de Deus se eu não conheço o Deus da palavra. Que sentido tem isso? Pensa, sabe, estudo direito lá a vida inteira, estudando, buscando. Irmão, quando que você exerceu isso? Você estudou Bhaskara, não estudou? Você não fez lá MMC, mínimo comum, você não estudou aquele monte de regras de matemática? Você usou quando aquilo? Nunca. Mas com Deus você usa. Estude a palavra de Deus e fala, Senhor, como é que foi essa história aqui? Não, eu quero ter a sua presença aqui. Quero que a sua presença me leve. Eu quero que o Senhor me dê experiências gloriosas como essa aqui. A gente sempre relata aqui, né? Sinais de oração de um irmão ou outro. George Miller que orou, o pão chegou. Antes de ele terminar a oração, o leite veio junto. A mãe de John Wesley que orava para os filhos, que fazia. Hoje são grandes homens de Deus. E nós, irmão? E nós? Quando que vai ser nós? Se prepare, que Deus vai levantar um grande povo, com não somente conhecimento, mas com vivência, com experiência com Deus. Amém? Esteja pronto em nome de Jesus. Fique de pé. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê graça para isso.